Olá, eu vim falar sobre a Manu, minha filha linda, minha princesinha. Não é uma história fácil de eu falar. Vai ter momentos que eu vou cair em lágrimas, que foi a pior experiência que eu já tive na minha vida, que eu não desejo para nenhuma mãe, que eu acredito que é inverso uma mãe enterrar um filho, que nós não merecemos essa dor. Mas tudo está no controle de Deus. Quando a gente coloca a nossa vida no controle de Deus, é para Deus fazer o que Ele quer e o que Ele tem de melhor pra gente, porque Ele sabe o que é melhor pra gente e Ele sabe de todas as coisas, mesmo que nós não entendemos. Então, eu vou contar a história pra vocês. Eu tenho 2 filhos vivos, que é o Cauã, de 8 anos, e o Arthur, de 2 anos e 6 meses. Depois do Cauã, eu tentei engravidar e eu tive uma gravidez na trompa, em 2017, onde eu perdi a trompa e perdi o ovário esquerdo. Eu estou viva por um milagre de Deus. Então, desde lá de trás, Deus vem cumprindo o propósito dele na minha vida, que eu ainda não sei qual é o propósito que ele tem na minha vida, mas se eu tô viva hoje, de todas as circunstâncias que aconteceu, acredito eu que seja um propósito. E eu perdi a minha trompa e o meu ovário esquerdo em 2017. Eu tive uma hemorragia, eu tive que passar por uma cirurgia de emergência, tive que ser reanimada. E a chance de eu ter outros filhos depois seria mínima. Então, em dezembro de 2018, eu engravidei do Arthur. Minha gravidez foi bem difícil e com 37 semanas o Arthur teve que nascer porque eu tive uma pré-eclâmpsia. Teve que fazer o parto de emergência. Então nasceu o Arthur. O ano passado, o Arthur ainda estava mamando no peito e a minha menstruação atrasou em junho, em maio, no final de maio para junho. E eu surtei. Fui fazer o teste e deu positivo. E foi um susto muito grande na minha vida, porque eu jamais esperava, porque o Arthur já é um milagre, né? E eu tava grávida e, meu Deus, que susto. Eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não ia conseguir amar todo mundo, eu achava que não ia caber mais um amor. Eu achava que tava tudo completo. E logo em seguida, a gente descobriu que era a Manu que tava vindo. Nossa menininha, né? E a gente ia fechar a fábrica com chave de ouro. Tinha 2 meninos e nossa princesa. Eu fiz todos os exames que eu poderia ter feito, que eu sabia da existência, porque eu sempre fui muito de pesquisar e sempre fui muito de fazer. E por eu ter tido uma experiência anterior, então tudo que eu poderia fazer eu fiz por ela. E a minha gravidez foi muito difícil. No terceiro trimestre eu passei para o pré-natal de alto risco, onde meu pré-natal foi transferido para a Unicamp, no CAISB, em Campinas, porque eu tive uma perca de líquido e minha pressão já estava começando a alterar. E por lá eu fiquei. Eu cheguei lá numa emergência, por lá eu fiquei no pré-natal de alto risco. E toda semana ele escolhia o exame de pré-eclâmpsia em mim, né, o protocolo, e fazia todos os exames. Fazia ultrassom com Doppler, fazia cardiotoque, fazia tudo, toda semana. E com a Manu tava tudo ótimo, tava tudo bem. Ela sempre esteve bem. E aí, meu pré-natal era uma vez por semana. Então eu ia toda semana e tava tudo ótimo com ela. Porém, eu tava tendo muita infecção de urina, muita infecção recorrente. Então eles foram fazer um exame mais elaborado e descobriu que eu tava com uma bactéria na urina. Essa bactéria, ela é uma bactéria rara, né? E que os antibióticos não conseguem combater ela. Então eu tive que tomar vários tipos de antibióticos, tive que tomar antibiótico na veia. Até então, que na Unicamp eu era contato de precaução por causa da bactéria.
que é a KPC. Ela dá meningite, ela dá uma infecção no sangue, ela dá infecção no pulmão e o risco de óbito é grande. Enfim, nada disso atingiu a Manu. Ela sempre estava bem. E conseguimos controlar a bactéria, né? Eles controlaram a bactéria. E o meu último dia do antibiótico foi uma sexta-feira. Na terça-feira eu tinha o pré-natal de novo. Então eu fui pro pré-natal, colhi o exame de Covid e eu descobri que eu tava com Covid. Então eu fiquei mais 10 dias isolada, que isso foi no dia 1º de fevereiro. E então marcaram o meu parto pro dia 10 de fevereiro, porque no dia 4 de fevereiro eu passei muito mal. A minha pressão não estava conseguindo mais ser controlada. Ela não controlava mais com os medicamentos, porque antes ela estava controlando e até então ela baixava demais. E nisso já estava no nível máximo de remédio e já não estava controlando mais. Então eles esperaram passar os dias do isolamento para marcar meu parto. Então marcaram meu parto pro dia 10/2. Era uma quinta-feira. E nisso eu fui tentando me segurar em casa, segurar com a pressão, passando muito mal. E na quarta-feira, no dia 9, a minha pressão estava muito alta, ela estava 18/12. Meu nariz já estava sangrando, minhas unhas sangrando. A minha visão já estava super embaçada, até então ela não voltou. De longe eu só enxergo embaçado, ela não voltou ainda, não sei se vai voltar. E eu queria ir para a cidade vizinha, para onde eu moro, na Santa Casa, na Sintra, em Amparo, para fazer o meu parto lá. Só que o meu parto já estava marcado para quinta, no dia 10, isso era no dia 9. Então eu fui pro pronto-socorro e vi que o pronto-socorro estava muito lotado. Aí eu mandei mensagem para uma amiga, e essa amiga falou: isso não vai para Amparo não, vai para Unicamp, já que seu parto já tá marcado, vai para lá hoje. Eu falei: não quero ir para lá hoje, porque eles vão me segurar para fazer o parto só amanhã, e aí eu vou ficar longe das crianças aqui, dos meus filhos, um dia a mais. E eu não quero ganhar lá, porque lá o meu marido não pode ficar de acompanhante comigo. E eu vou estar de cesárea e vai ser uma menininha onde eu não sou acostumada a cuidar, eu não sei nem limpar uma menina, e eu vou ficar sozinha no hospital. Então eu não quero ganhar lá. Mas meu coração apertou muito, muito, muito. Coração de mãe, né? E aí eu vim embora pra casa. E nesse dia eu comecei a chorar. Era pra mim estar feliz, porque no dia seguinte eu ia ganhar minha filha. Mas eu comecei a chorar muito. Eu fiquei muito nervosa. Falei pra minha cunhada: olha, eu não vou pra Amparo, porque lá não tem UTI NEL. E eu tenho medo da Manu precisar de uma UTI NEL e lá não ter. Só que quem tava ruim era eu, não era a Manu. A Manu já tava de 37 semanas. Mas o meu coração apertou, que caso ela precisasse de uma UTI, lá não teria UTI pra ela. E então eu dormi cedo naquele dia, acordei na quinta-feira, de madrugada. Era o dia do parto, acordei de madrugada, acordei agoniada e nós fomos para Campinas. E antes do parto eu tinha vários exames, então na minha cabeça o parto ia ser feito só à tarde. Eu tinha que fazer ultrassom, eu tinha que fazer o protocolo da pré-eclâmpsia, eu tinha que fazer muitos exames. E como eu cheguei descompensando já na Unicamp, a minha pressão estava 15/11, nariz sangrando, dor de cabeça, dor na nuca, a visão muito embaçada, e as unhas todas sangrando, faltando oxigênio já. Então meu parto foi feito de emergência. Mas como eu ainda estava em isolamento por causa do Covid, eu saía naquele dia, eles estavam esperando o pessoal chegar para tirar eu do isolamento. Então eu fiquei lá na sala de emergência esperando o pessoal chegar para me tirar do isolamento. Enquanto isso, eles faziam o cardiotoque na Manu. E ela estava perfeita. Ela estava ótima. Então, nós fomos para a sala de parto. Tiraram ela do isolamento, fomos para a sala do parto, chamaram meu marido para assistir o parto. E a Manu nasceu. Linda, perfeita, maravilhosa, gordinha. Eu achava que ela ia ser magrinha, ela nasceu gordinha. O Alpagar dela foi 9. 5 minutos depois, o Alpagar 9 de novo. E então a Manu veio de contato pele a pele comigo, e onde ela ficou no meu peito,
E ela ia ficar durante 1 hora de contato pele a pele comigo. E durante esse tempo ela ia mamar. Só que ela não conseguiu mamar porque a médica ainda estava terminando a cesárea e o cotovelo dela estava atrapalhando. Então não conseguia posicionar ela para mamar. Então a Manu ficou no meu peito, deitadinha, durante 30 minutos. E foi quando ela começou a passar mal. E aí eu falei pra pediatra, falei assim, ela tá ficando roxinha. A pediatra falou assim, não, é porque ela tá deitada em cima do bracinho dela, por isso que o bracinho tá ficando roxinho. Aí a gente é mãe, não me comoveu muito essa história. E aí a Manu começou a gemer. E eu falei, não tá normal. E começou a ficar mais roxinha. E nisso a pediatra chamou a pediatra da UTI NEL pra vir ver o que tava acontecendo. Nisso a pediatra da UTI NEL veio e mediu a saturação da Manu. E a saturação dela estava muito baixa e ela estava também tendo uma hipotermia, ela estava muito geladinha. E eles pediram pro meu marido sair da sala nesse momento. Eu olhei pro meu marido e falei, não tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. E ele não percebeu o que estava acontecendo. Só que aí eu comecei a ver muitos médicos chegando em cima dela e muitos enfermeiros falando todos em cima dela. E aí a médica olhou pra mim e falou, mamãe, a gente colocou a máscara de oxigênio nela, só que a saturação dela não tá subindo, então a gente vai ter que entubar. Aí foi o pior momento da minha vida, que ali começou o meu luto. Ali eu já sabia que a Manu não ia voltar. Então eles foram entubar ela, e ela batia a mãozinha no tubo, e ela chorava, e ela brigava, e nem parecia que ela tava com a saturação baixa e perdendo oxigênio, porque ela brigou muito. Ela chorou muito. Então eles tiveram que sedar ela. Colocaram sedativo nela, pelo narizinho, e conseguiram entubar. Aí ela falou assim, mãezinha, a gente vai levar a sua filha na UTI pra investigar o que tá acontecendo. E ali meu mundo acabou. Tiraram a minha filha de mim. E eu fiquei na sala de parto com a enfermeira, sozinha. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E logo veio o diagnóstico. A médica chegou e falou, mãe, a gente já sabe o que a sua filha tem. Ela tem uma cardiopatia congênita. E ela tem os vasos do coração invertido. E a chance de vida dela é de 5 a 10%. Meu mundo acabou ali. Eu tive a minha filha perfeita, de 37 semanas. Eu fiz todos os exames e ninguém sabia do problema dela. Não foi constatado em nenhum exame o problema dela. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Nessa hora a minha perna voltou, no mesmo momento, voltou muito rápido. Só que eu tava com os braços amarrados, porque senão eu tinha levantado daquela sala, aquele momento. E eu comecei a pedir meu marido, e eles falaram que meu marido não podia entrar. E eu pedia, pelo amor de Deus, deixa meu marido entrar, porque ele assistiu o parto, ele tava comigo até agora. E eu não posso ficar sozinha, e eu preciso do meu marido, eu preciso da minha mãe, eu preciso de alguém comigo. Então deixaram meu marido entrar e passaram o diagnóstico para ele. E falou que a cirurgia poderia demorar 1 semana, 1 mês, 2 meses. Enquanto não fizesse a cirurgia, ela teria que ficar na UTI. E que a cirurgia dela, ela corria grande risco de óbito. Só que sem a cirurgia, o problema dela era incompatível com a vida. Ela não sobreviveria sem a cirurgia. Então, nós subimos para o quarto, porque eu ainda não podia levantar. E eles queriam fazer eu comer um pouco para mim poder ir ver ela na UTI, porque eu não tinha visto a minha filha. E meu marido estava me esperando pra gente descer junto. Nisso, eles deixaram meu marido ficar de acompanhante comigo, porque a minha preocupação do outro hospital era porque eu não queria ir pra lá, porque não podia ter acompanhante. E ali Deus colocou a mão. Eles deixaram meu marido ficar todos os dias comigo de acompanhante. E ela não precisou da UTI, não. Se eu tivesse ido para outro hospital, ela teria morrido na mesma hora, sem a gente nem saber qual era o problema dela. E eu me sentiria culpada o resto da minha vida, porque
o parto dela já estava marcado para o dia seguinte em um hospital de referência, onde ela teve todo o atendimento, onde tinha toda a estrutura para tratar ela. E eu queria ir para outro só por causa do fato do acompanhante. E ali eles deixaram meu marido ficar todo momento comigo. Então nós subimos pro quarto e me fizeram comer. Eu engoli a comida, não queria nem saber. Nisso já tinha várias mensagens perguntando, porque eu entrei na sala de parto, era de manhã e isso já era no final da tarde, e que ninguém já tinha mais resposta de mim, porque eu sumi, meu marido sumiu, e o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Nisso eu mandei pra minha mãe: mãe, não tem nada bem, a Manu tá na UTI. Já foi mandando pra família, e a gente levantou uma corrente de oração muito grande, muitos amigos, minha família, a família do meu marido, muita gente que eu não conheço, muita igreja que eu não conheço, e nós começamos a orar pela vida da Manu. Então nós fomos na UTI visitar ela, e lá ela estava muito mal, a saturação dela estava 30 e pouco, mesmo com ela entubada. E aí eu peguei na mãozinha dela e comecei a falar com ela, a saturação dela foi subindo. Nisso os cardiologistas veio conversar com a gente que ela ia fazer um cateterismo naquele dia e que poderia ser sem sucesso, mas eles iam tentar para ver se ela conseguia saturar um pouco melhor. Então foi feito o procedimento, eles conseguiram fazer. No dia ela melhorou um pouco. E aí eles vieram conversar com a gente que isso era na quinta, né, que foi o dia que ela nasceu. Então no mesmo dia que ela nasceu, à noite, eles fizeram o cateterismo nela no mesmo dia, na UTI NEL, sendo que tem que ser feito em um centro cirúrgico. Mas eles tentaram fazer tudo o que tinha que ter feito para salvar a vida dela. Então ali mesmo eles já tentaram. E aí eles vieram conversar com a gente de novo e falou assim: olha, nós temos que ver como que ela vai ficar até domingo, para ver se ela vai ficar estável. E no domingo nós vamos transferir ela pro HC, que era a mesma calçada. E a cirurgia dela vai ser feita na quarta-feira. Graças a Deus, o que ia demorar 1 mês ou 2 meses que poderia demorar, ela já ia fazer com 6 dias de vida. Aí deu uma esperança na gente e todos os dias da UTI eu ia ver ela e ela estava muito instável, ela não estabilizava. Então ela estava com óxido nítrico, ela estava com um outro tubo de oxigênio, ela estava com adrenalina, a noradrenalina, Prostin e outras drogas. E mesmo assim ela ficava estável. Só de você acender a luz da UTI, ela já tinha queda de saturação. Ela era muito estável, mas ela lutou pela vida dela bravamente. Eu nunca vi uma menina tão forte. E eu tento me manter forte por ela, pra ser forte o quanto ela foi. Só que é difícil, né? A gente se manter forte. Aí no sábado ela piorou. Eu já tava com ela na UTI, porque eu não saía de lá em nenhum momento. Ainda as enfermeiras falavam pro meu marido que, como lá é o Hospital da Mulher, elas falavam assim: olha, eu tenho um paciente em homem. Elas falavam que o meu marido era paciente porque não achava eu. Então, tipo, pra me medicar, pra tomar os remédios, pra comer, eu nunca tava ali no quarto. Eu sempre fiquei com ela na UTI. Eu fiquei todo momento com ela na UTI. Eu não tive resguardo do meu parto. E eu fiquei com ela todo momento que eu pude ficar, eu fiquei com ela. Então, no sábado de madrugada eu já tava lá e ela começou a piorar. Eles chamaram meu marido pra descer, porque meu marido não pode entrar todo momento comigo na UTI. Ele só pode entrar na quinta, que foi o dia que ela nasceu, que ela fez o cateterismo, e no sábado, que foi quando ela teve uma piora. E ali eles falaram pra gente assim: olha, nós fizemos tudo que poderíamos fazer. Ela tá no limite do tratamento, não tem mais o que a gente fazer e ela não fica estável. Ela é muito instável e não tem o que a gente fazer. E nisso meu marido falou assim: ah, mas ela pode responder por ela mesma? A médica falou: pode, mas é muito difícil, ela não tá respondendo. Nisso eu ajoelhei na UTI, 2 dias de cesárea, e comecei a pedir para Deus fazer um milagre na vida da minha filha. Senhor, faça um milagre na vida da minha filha. Pelo amor de Deus, eu implorava um milagre. Aí as pessoas vinham conversar comigo. Eu falava: pelo amor de Deus, ora por ela, ora por ela. E a gente orou, subimos pro quarto. Minha mãe falou assim: vamos pro quarto, porque não tem o que a gente fazer aqui. Eu fui pro quarto. E lá nós dois ajoelhou e orou de novo.
E às 5h30 da manhã eu levantei e fui visitar ela na UTI. E ela já estava melhor, ela estava estável. E no domingo ela ficou o dia todo estável, era uma vitória pra gente. E eu agarrava os médicos, abraçava os médicos e falava: pelo amor de Deus, salva minha filha, não deixa minha filha morrer, não deixa minha filha morrer. E os médicos falavam pra mim: a gente vai fazer o possível e o impossível por ela. Mas o caso dela é muito grave. Os 5 dias que ela ficou na UTI, eu ouvi: o caso dela é muito grave, o caso dela é muito grave. Eu não aguentava mais ouvir isso. E aí, eu tive alta no domingo e meu marido falou: vamos na igreja porque a gente precisa de uma resposta. E nós fomos na igreja e lá o pastor me chamou no meio de toda a multidão e ele falou assim: olha, eu vejo um caixãozinho branco, aonde está sua filha? Eu comecei a chorar, falei: ela tá na Unicamp. E ele falou 2 vezes sobre o caixão branco, falou que a gente precisava de um milagre e ele veio orar por nós, mas a revelação era do caixãozinho branco. E aí eu já estava me preparando porque a minha filha ia embora. Deus ia levá-la embora. A gente pedia um milagre. Deus pode fazer um milagre. Deus pode curar. Deus pode ressuscitar os mortos. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem o poder para fazer tudo o que ele quer. Mas ali já estava decretado que a minha filha era dele. Então já fui preparando o que ia acontecer. Na segunda eu fui visitar ela. Fiquei o dia todo com ela, de manhã até a noite. E naquele dia a médica falou: olha, você tem psicólogo 2h30. Eu falei: eu não vou no psicólogo. Vocês querem me levar no psicólogo pra quê? Pra eu me conformar? Eu já sei de tudo, já sei o do risco. Eu já sei que é grave, que era todo momento muitos médicos vindo em mim falando: o caso dela é muito grave e ela corre muito risco de óbito. E faz 20 anos que eu tô na UTI aqui, eu nunca vi uma cardiopatia congênita tão grave. E eu falei: não, hoje eu não vou no psicólogo, eu vim pra ficar com ela, eu vou ficar com ela e eu não vou chorar. Naquele dia, na segunda-feira, do dia 14, eu fiquei todo momento com ela, do lado dela. E eu não chorei e eu fiquei ali. E eu vim embora, era 7h30 da noite, e nisso eu já vi que ela tava assim, ficando estável de novo. E eu já vim com meu coração muito apertado. Quando era quase 10 horas da noite, eu liguei na UTI, que eu já tinha vindo embora, pra perguntar dela, e a médica falou pra mim: ela teve uma piora, a gente tá tentando estabilizar ela. Eu saí do banheiro e falei pro meu marido: vamos orar. Mas eu não contei pra ele que ela tinha piorado. Aí nós dois começamos a orar. Naquele dia, eu acordei 3 horas da manhã, eu não sei qual foi o horário exato que ela teve um infarto. Mas eu acordei 3 horas da manhã e de 1 em 1 hora eu acordava esperando a ligação da UTI. Tá bem? De 1 em 1 hora eu tava esperando uma ligação da UTI, então eu acordava de 1 em 1 hora olhando no meu celular pra ver se tinha alguma ligação. E não veio a ligação. Na terça, eu acordei cedo, que eu já ia pra UTI, e eu falei pra minha cunhada: nossa, dá um gelo, eu tenho medo de receber uma ligação de número fixo no meu celular. Não deu 5 minutos, meu celular tocou e era UTI. Pedindo pra eu ir pra lá, acompanhada, de preferência com alguém que dirigisse, porque na segunda-feira saiu o resultado de Covid do meu marido, então ele estava contaminado pelo Covid, e então eu fui segunda dirigindo para Campinas, para a Unicamp, sendo que eu estava com uma cesárea, que fazia 4 dias de cesárea, então eu já fui dirigindo, fui sozinha. E na terça eles já pediram pra eu ir com alguém que dirigisse por causa de nervoso, porque os outros dias eu implorava e eu chorava e eu clamava a cura pela minha filha. Então eles já pediram, esperando o pior, sobre como eu ia me comportar. E aí eu fui, minha cunhada foi comigo e o meu cunhado também, só que eu fui dirigindo. Cheguei lá, ela falou assim pra mim: olha, ela teve um infarto. Ela está muito mal e ela não fez xixi desde ontem, então os rins dela já pararam. E aí eu comecei a chorar e pedi pra minha cunhada, pra deixarem minha cunhada entrar comigo, ou o meu marido, se ele pudesse ir, mas não poderia ir por causa do Covid.
Então, deixaram a minha cunhada entrar comigo. E ela tava no meu colo, a Manu, porque a médica falou pra mim, você já pegou ela no colo? Eu nunca tinha pego minha filha no colo. E eu falei, não, você quer pegar? Eu falei, quero. Porque nisso, o coração dela já tava 45. Já tava parando o coração. Aí eu falei, eu quero. E a minha cunhada entrou, deixaram a minha cunhada entrar, a Manu tava no meu colo, minha cunhada começou a conversar com a médica. E a médica falou assim, olha, a minha cunhada falou, então, bota real, vocês chamaram a gente pra despedir dela? Aí a médica falou assim, a minha cunhada falou assim, mas não tem nenhum milagre, nada que possa fazer? Ela falou assim, olha, se tivesse que ter feito milagre, teria que ter feito antes disso. Agora nem milagre mais. Ela tá partindo. E a minha cunhada falou assim, mas demora quanto tempo? Aí ela falou assim, pode demorar o dia todo, ou pode demorar horas, ou minutos. Só que nisso o coração da Manu já tava 40. Então foi o dia que eu falei, Deus, leva ela embora. Deus, eu te devolvo a minha filha. Leva ela embora porque eu não aguento mais ver ela sofrer. Ela tava irreconhecível na terça-feira, ela tava toda inchada. Não era mais a mesma. E eu não podia ser egoísta, sabe? De ver a minha filha sofrer. Então eu falei, Senhor, eu te entrego a minha filha, leva ela embora. Nisso ela tava no meu colo, eu comecei a cantar pra ela. Eu beijei, eu cheirei. E ela tava morrendo já, porque já tava parando todos os órgãos dela, o coração, 40 e pouco. Chegava a 0 muitas vezes. E voltava. Nisso ela abriu o olhinho pra mim. Ela abriu o olhinho, olhou e foi embora. O coração dela chegou a 200. E ela morreu. Parou depois, ela foi embora. E foi Deus que me deu força naquele momento. Porque se fosse eu ali, eu não teria forças pra dar o meu colo pra ela morrer. Eu teria desmaiado, eu teria quebrado a UTI toda, eu teria gritado, eu teria entrado em pânico. E eu reconheço que Deus me deu conforto e eu consegui dar o conforto pra minha filha ir embora. Eu dei o meu colo pra ela ir embora. Ela foi embora no meu colo. E eu não sei de onde eu tirei força, porque eu não sou forte. Eu sou fraca. Eu não sei como que eu tô superando tudo isso. É Deus que tá me dando força, porque eu reconheço que eu não tenho forças pra passar por tudo isso. E ali a médica, eu coloquei ela no bercinho, a médica foi ver e falou, olha, não tem batimentos. E eu falei, então tira tudo isso dela. Eu não aguentava ver minha filha com todos aqueles fios, com tudo, aquele acesso. Eu falei, então tira tudo isso dela. Elas tiraram. Aí elas colocaram ela numa roupinha branca do hospital. E falou, você quer pegar? Aí eu peguei ela, acho que não foi nem 1 minuto. E falei, vai em paz. Dei um beijo na testa dela, que ela já tava roxa. Dei ela um pouquinho pra minha cunhada. E eu falei pra ela, posso sair daqui ou eu tenho que ficar? Aí elas falaram, você quer sair? Eu falei, eu quero. Eu agradeci todas as médicas, todos os enfermeiros, porque tudo que podia ter sido feito pela minha filha foi. Tudo. Eu vi cada esforço. Eles corriam com a minha filha a todo momento. A médica chorou pra falar comigo. Ela falou que o quanto eu fui forte, que o quanto eu fiz as coisas pela Manu, o quanto eu fiquei ali, eu não comia. Elas tinham que ficar chamando eu pra comer, eu não comia. Eu ficava ali do lado dela com cesárea a todo momento. E aquele dia, o meu peito já tava todo inflamado, por causa que desceu muito leite. Na segunda-feira eu tirei 400 ml de leite. Eu já tava com febre, já não aguentava mais de dor. A minha cesárea tava toda inflamada, só que com a adrenalina do momento, eu não sentia nada. Eu só queria ficar com ela. E eu fiquei com ela o tempo que eu pude ficar com ela. E eu fiz por ela o que eu pude fazer por ela. E a minha vontade era sair correndo com ela do colo e se esconder num pote, se esconder em qualquer lugar. Mas eu vi como que eu sou impotente, que eu não podia fazer nada pela minha filha. Nada. E ali ela foi embora. Ela partiu. E eu entendi a vontade de Deus. E eu tinha 2 opções. Ou eu me revoltava com Deus ali, ou eu pegava mais firme com Deus e orasse e pedisse proteção
e pedisse conforto e pedisse para Deus me ajudar. E eu peguei a segunda opção. Porque se com Deus já é difícil, imagina sem Ele. E eu reconheci que Ele me acalmou para eu dar o colo para minha filha ir embora. Eu consegui dar o conforto para ela ir embora. E eu consegui ficar calma. Então o meu conforto vem dele. E é ele que tá colocando a mão. E ele não salvou a Manu, ele não fez o milagre da Manu, porque foi ele que quis assim. Ele levou ela embora. E aí eu falei assim, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Por mais que a vontade, a gente se enfraquece, a vontade da gente, às vezes, é fazer uma burrada. E eu falei, não, eu tenho que lutar pra ser uma pessoa boa até o resto da minha vida. Porque a minha filha tá na graça, ela tá na glória, ela não tá sofrendo. Ela não tem dor, ela tá lá com o Papai do Céu, numa casa linda e maravilhosa. E eu? Então, eu falei, a gente vai ter que lutar pra ser uma pessoa melhor pra me encontrar ela. Porque se eu não for uma pessoa boa, eu não vou encontrar ela. Eu não vou nunca mais ver. Então, eu tive que me apeguei mais em Deus, por mais que eu não entenda às vezes o que é, por mais que eu não sei o propósito de Deus, e eu peço a todo momento, Senhor, me mostre o seu propósito. Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O porquê de tudo isso? O porquê eu engravidei e minha filha, eu tive meu parto e o Senhor levou a minha filha embora. Eu peço para Deus me mostrar todo o propósito. E a todo momento eu oro e falo, Senhor, traga consolo. Traga conforto na minha alma. Me ajuda. Me ajuda a ter forças, porque tem dia que eu não consigo sair da cama. Na verdade, a maioria dos dias eu não consigo sair da cama. E eu tenho 2 filhos para eu cuidar. E eu estou conseguindo superar. Não sei se é uma superação, mas eu estou conseguindo aceitar, passar por tudo isso, porque Deus está presente na minha vida. Porque se Ele não tivesse presente na minha vida, jamais eu ia conseguir passar por isso. E às vezes eu até falo, gente, como eu não queria ter um fardo tão pesado. Como às vezes eu queria ser um pouquinho mais fraca para não carregar fardo pesado na minha vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem somos nós para questionar Ele? Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é o dono da vida. Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. E quem sou eu para questionar? Enquanto isso, eu tento ficar firme. E que cada dia mais eu consiga fortalecer na presença do Senhor. E cada dia mais eu consigo ser um espelho bom na presença dEle. Pra gente ir na graça junto, pra eu encontrar minha Manu. Porque eu preciso encontrar minha filha. E eu achava que não caberia amor, ou que eu não conseguiria dar amor, ou que eu não ia conseguir dar conta. E eu vi que a mãe nunca divide amor, sempre multiplica o amor da mãe. Os 5 dias que eu vivi com ela, meu Deus, quanto amor, quanto cuidado. Ela passou 9 meses na barriga comigo. Nós éramos uma só. E quando eu via ela naquela UTI, eu falava pra médica, não tem como colocá-la de volta. Eu tava ruim, né? Eu tava descompensando. Mas ela tava bem. E se eu pudesse, eu colocava ela de volta na minha barriga. Ou se eu pudesse, eu trocava ela de lugar com ela. Mas o propósito dela foi cumprido aqui. Então ela ficou 9 meses, nós duas sendo uma só. E 5 dias na Terra. E eu acredito que ela veio para ensinar. Eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso começar do zero. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou começar. Mas eu peço para Deus me dar força para começar. Eu preciso ter força, que eu tenho 2 crianças que dependem de mim, os meus filhos dependem de mim, o meu marido depende de mim. E eu peço para Deus força todos os dias, Senhor. Venha me dar força, eu troco toda essa dor pela sua presença, Deus. Então venha, seja presente na nossa vida, porque tá difícil. E como eu disse, eu não sou forte, é Deus que está me fortalecendo. Eu sou muito fraca. Eu nunca imaginei que eu ia passar por tudo que eu tô passando e da forma que eu estou passando. Eu jamais imaginei. Mas eu respeito a vontade de Deus.
E eu sei que a nossa vida é na eternidade, a gente está aqui de passagem, mas a separação é muito dolorida, a separação de corpos. Porque eu e a Manu estamos separadas por corpos, né? Mas nós vamos viver junto na eternidade. E eu prometo ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, se esforçar para eu ganhar o céu, para eu viver na eternidade junto com ela. E que Deus nos dê força a cada dia, porque tá muito difícil.